Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Novena e Missa, Novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós. E como o nosso foco é Jesus, quem pede a mãe, o filho atende. Vamos acalmar o nosso coração, vamos manter o silêncio na nossa igreja. Quem tiver com o seu celular, que ainda não está no modo silencioso, com muito carinho, a gente peça para nós não perdermos esta graça. E a você que está nos acompanhando pelo blog da Regina, seja também muito bem-vindo. Intenções desta Santa Missa. 7º dia de Paula Tamazia. Pela saúde e recuperação de Rosane Kohler-Gol. Em ação de graças, 22 anos de matrimônio de Elisângela e Adolfo. Pela saúde e recuperação do NEM e também Diogo Correia. Pelos falecidos, Horizontina Cândido Monteiro, Antônio Eliseu Ribeiro Andrade, Amélia Monteiro Stefano, Pedro Policarpo, Osmalina Policarpo, Anita Erig, Henrique Erig, Terezinha e Afonso Richard, Solange Campos, 6 meses, Dimas e Maria Correia, Ana Costa, Euclides e Adele Pereira, Cecília da Rosa, Antônia Maria Carvalho, Ademir Peters, Janete da Rosa Fortunato. Pelos falecidos Vinote, Inácio Silva, Carolina de Oliveira Enquemaier e Ângelo Dias. Por essas intenções, por aquelas que trazemos em nossos corações e que as que serão depositadas no altar, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Missa de solenidade do Divino Espírito Santo, de Pentecostes. Reunidos na mesa da fé e numa só família, celebramos a solenidade de Pentecostes. Deixamo-nos renovar pelo Espírito Criador e Unificador, que enriquece a Igreja com seus dons e nos fortalece na missão de comunicadores do amor de Deus e testemunhos do perdão e da paz. De pé para darmos início. Santo
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que alegria nós nos reunirmos para louvarmos e bendizermos o nome de Jesus nessa solenidade de Pentecostes, em que eu e vocês somos convidados a recebermos aqueles que são os dons e carismas, aquele que é o fogo do Espírito Santo que transforma o nosso coração. Para que nós possamos bem viver esta celebração, é necessário reconhecermos as nossas faltas, os nossos pecados. Eu lhe convido durante alguns instantes você a fechar os teus olhos, a inclinar a sua fronte e a dizer ao Senhor daquelas que são as suas faltas, daqueles que são os teus pecados, daquilo que tem te afastado da presença de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus e ao Cordeiro cantando. Glória a Deus nas alturas, mas na terra os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, Santo, só nós o Senhor, só nós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Rezemos pela alma de Paula, que hoje celebramos o 7º dia, por saúde e recuperação de Rosane e Moacir, Nem e Diego, aniversário de casamento de Elisângela e Adolfo,
Heloísa e Luciana. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram um barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na sua própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você pode permanecer sentado para que possamos ouvir a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus. Sete
segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Amados irmãos e irmãs na fé em Cristo, aqui no presbitério eu pude observar que alguns foram chegando e talvez se questionaram: meu Deus, já começou a missa? É porque hoje nessa celebração nós mudamos o horário. Antes era às 19 horas e agora às 18 horas e 30 minutos. Mas não se sinta constrangido, porque a mudança do horário até nós nos adaptarmos ainda vai no tempo. Assim como o padre consegue ver aqueles que estão chegando, o padre também consegue ver aqueles que saem de fininho antes da bênção final, que inclusive, não sei se sabia, mas não participou da missa por completo, porque a missa só termina depois da bênção final com a despedida do diácono. Fica a dica que já teve alguns que eu já vi fazendo isso, hein? Olha pro irmãozinho e fala do lado assim, ó, vigia, hein? Olha que o padre consegue ver. Meus queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você costuma clamar, pedir o Espírito Santo nas suas orações, quando você começa o seu dia, pedindo para que o Espírito Santo ele possa governar as suas ações, governar o seu coração, te indicar aquele que é o caminho para seguir? Nessa celebração nós celebramos a festa de Pentecostes, a festa da descida do Divino Espírito Santo sobre a igreja nascente, sobre aqueles discípulos que estavam reunidos no cenáculo, junto com a bem-aventurada Virgem Maria. E é interessante nós pensarmos, porque o Espírito Santo é quem direciona toda a nossa vida, é quem faz com que eu e você possamos compreender aquilo que por vezes não é certo, aquilo que por vezes nós estamos agindo e que nós sabemos que é errado. Mas o Espírito Santo também derrama dons, carismas e dá muitos frutos a cada um de nós. Então os discípulos eles estavam reunidos como naquele primeiro dia da semana, porque Pentecostes significa 50. Há 50 dias atrás nós celebrávamos a ressurreição de Jesus. E nós ouvimos no Evangelho que no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, eles estavam como que as portas fechadas, trancadas, por medo dos judeus. Afinal, Jesus, o Salvador, aqueles a quem eles tinham caminhado, ele morreu e eles não sabiam o que iria acontecer. Mas Jesus ele aparece sobre eles e diz: a paz esteja convosco. Jesus ele oferece o shalom, a paz de profundidade para eles, não uma paz que é
superficial, mas uma paz que dá segurança, que dá conforto e confiança. Mas Jesus, Ele se faz presente. E as portas estando fechadas, há 50 dias depois, eles se encontravam do mesmo modo. Mas na vida do Espírito Santo foi diferente. Porque até então, aqueles discípulos que estavam fechados com medo, eles ganham tamanho vigor que o medo se transforma em coragem. Que a segurança e insegurança, ela se torna em ousadia. Porque aqueles homens, aquelas mulheres, eles nunca mais foram os mesmos. Eles entregaram a sua vida por Jesus, pelo Evangelho. E talvez alguns ainda pensem bem assim: nossa, padre, mas é difícil anunciar o Evangelho hoje em dia. Naquela época eles não faziam nada demais. Eles só matavam, queimavam os corpos, colocavam para animais comer. Só acontecia isso. E às vezes eu e você não usamos nem as nossas redes para evangelizarmos e anunciarmos a Jesus. Aqueles homens, eles por vezes se encontram do mesmo modo que eu e você. Às vezes fechados pelos medos, pelas preocupações, pelas inseguranças, pelo peso de tentar carregar tudo sozinho, por aquelas que são as ansiedades que nós carregamos, a incerteza de um futuro, e nós vamos nos fechando para Deus, para os nossos irmãos e até para nós mesmos. Mas Jesus, Ele soprou sobre ele naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, e disse: recebam o Espírito Santo. Em Atos, como nós ouvimos, foi como um vento impetuoso, línguas de fogo, e aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles que estavam reunidos, ganharam tamanha autoridade espiritual que eles nunca mais foram os mesmos. O Espírito Santo, ele transforma pessoas comuns em testemunhas extraordinárias. Pessoas que são do comum, do cotidiano, e um testemunho que transforma a vida de outras pessoas. E quando nós nos abrimos para a ação e para aquilo que o Espírito Santo quer e pode fazer em nosso coração, em nossa vida, a nossa fé, ela é reavivada. Por vezes casamentos são reatados, tristezas escondidas, elas são curadas. O Espírito Santo, ele transforma. O Espírito Santo, ele modifica o nosso coração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, ao ponto de nós não sermos mais mesmos. Mas para isso é necessário nós pedirmos, nós clamarmos, nós falarmos: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, sobre a minha história, vem sobre a minha família e transforma. E eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que eram consideradas caso perdido, que as pessoas olhavam e não davam nada, que tinha uma vida completamente desviada, e que quando recebeu o Espírito Santo, nunca mais foi o mesmo. Eu conheço curas, milagres, prodígios, que eu pude ver, assistir com meus olhos, estar e presenciar por meio da ação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele toca, o sobrenatural de Deus acontece. Eu quero lhe convidar a, durante alguns instantes, você a fechar os teus olhos, a inclinar a sua fronte e a pedir para que o Espírito Santo venha sobre você.
para que o Espírito Santo ele venha ao teu encontro, para que o Espírito Santo ele possa fazer com que você sinta a presença, a ação do Senhor. Peça para que o Espírito Santo venha incendiar o teu coração. O Espírito Santo, quando ele age, ele gera unidade, ele derruba muros, ele cura divisões, ele aproxima corações. Quando se vive cheio do Espírito Santo, você não espalha ódio, fofoca, divisão ou desânimo, mas pelo contrário, espalha paz, esperança e vida. Eu lhe convido a pedir junto comigo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Senhor, sopra sobre mim novamente, e acende em mim o fogo do teu Espírito. Você levantar as tuas mãos
aquela dificuldade, sobre aquilo que talvez você conhece que alguém esteja passando, e você tem rezado. Peça para que o Espírito Santo venha sobre ela, para que o Espírito Santo ele possa curar aqueles que por vezes estão passando por situações, sua saúde física, mental e espiritual. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vem, Espírito Santo. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode ter certeza de que uma vida tocada pelo Espírito Santo nunca mais permanece fechada, parada ou sem esperança. Que o Espírito Santo ele possa suscitar em nossos corações a alegria que somente Ele pode nos conceder. Eu convido você a tomar nas mãos o seu nó, para que nós possamos direcionar o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aqueles que puderem, eu convido a se colocarem de joelhos, para que nós possamos rezar a oração pedida a Maria, Mãe que desata os nós, que ela possa olhar para cada um de nós. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro ao filho, Mãe cujas mãos não pararam nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e pela imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa desses nós. Maria, Mãe de Deus, que carregou desatados nós a vida dos seus filhos, confio hoje a vida da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há mal que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu Filho e teu Libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos esse nó. Eu lhe convido a desatar o nó da sua cordinha e colocar este que é o seu pedido a Jesus por intercessão de Nossa Senhora.
peço-te, que exalte a glória de Deus, e por todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação, cara por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por nós. Eu convido você a ficar em pé para que possamos entoar o hino à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos nas promessas de Cristo. Eu convido a você que já vem fazendo a sua novena, talvez em uma outra paróquia, e que terminou o seu novenário, você possa trazer aqui à frente enquanto nós cantamos. Terminaram a sua novena, nós pedimos ao Senhor por aquele que é o pedido, que se for da vontade do Senhor, para que seja atendido. Derrame, Senhor Deus, a sua bênção e a sua graça, para que esses teus filhos possam ser sustentados pela ação do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto iremos queimar as cordinhas, cantemos. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei
pedidos, as intenções que irão entrar, e também nós iremos fazer o nosso ofertório cantando. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e uniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam o influído da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo em um só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, aqui convocada e presente no dia santíssimo, no qual, pela efusão do vosso Espírito, foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Rafael, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Pedimos pela alma de Paulo, que hoje celebramos o seu 7º dia. Acolhei-nos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Isabel, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quero fazer um pedido muito especial a vocês. Uma das celebrações nossas no final de semana, uma pessoa ela tentou furtar a Sagrada Eucaristia. Às vezes nós ouvimos, não sei se vocês já ouviram, de lugares, de situações que tiveram, de que roubaram, enfim, para rituais, exatamente porque a pessoa vai fazer, não é sabido. Mas isso aconteceu na nossa comunidade. E uma pessoa viu, pediu, ou ela comungava, a pessoa, porque ele pegou, o Senhor pegou e colocou no bolso. Então, o pedido que eu vou fazer a cada um de vocês, eu vou recordar, por quê? Porque às vezes também se esquece. A comunhão, ao recebermos, nós colocamos a mão esquerda e embaixo a direita. Foi colocada na sua mão, você vai pegar e vai levar na sua boca. E aí o pedido é, sempre na frente dos ministros, do padre ou do diácono, sempre na frente. E os nossos ministros também são orientados, e se eles verem, eles irão tomar pelo braço, como eu já fiz em algumas situações. Então eu peço essa caridade a você, para que a Eucaristia, algo que é tão sagrado, ela não se perca. E se você vê que alguém não comungou, que você vai atrás e chame a atenção da pessoa. Isso também é a ação do Espírito Santo. Então que possamos vivenciar com devoção, com zelo, também este momento, porque Cristo, nosso Senhor, nosso maior tesouro.
do alto, o Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar o familiar, o representante da família de Paula, que hoje celebramos seu 7º dia, para que possa vir aqui à frente. Então, em nossa comunidade, nós nos unimos a família enlutada. Sempre costumamos a entregar esta vela, pedimos que possa acender aquela vela. Acreditamos que passar pela experiência do luto, ela nunca é fácil, mas quando nós rezamos e vivemos em comunidade, a oração do outro nos fortalece. Rezemos por toda a família, por Paulo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, ela possa conduzir e orientar todos vocês, toda a família. Aqui está a oração de Santo Agostinho sobre morte. E nos momentos que sentir saudade, você pode acender esta vela e se recordar deste momento, que nós não estamos sozinhos, mas vivemos em comunidade. Quero convidá-los a tomar vossos assentos para alguns direcionamentos. Então, a nossa missa em novena será sempre agora, todos os domingos às 18 horas e 30 minutos, não mais às 19 horas, assim como hoje. Nós teremos amanhã, segunda-feira, dia 25, o Papa Francisco instituiu desde 2018 uma solenidade, uma memória, que é de Maria, Mãe da Igreja. E nós teremos a Santa Missa às 19 horas e 30 minutos, onde você é convidado para que nós possamos também fazer memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Nós teremos na próxima quinta-feira a nossa novena em honra a Nossa Senhora de La Salete, e nós iremos rezar essa novena de um modo especial por aquilo que é o impossível da nossa vida. Então, se você tem alguma situação que precisa de um clamor, de um pedido de oração, que você possa também trazer a sua prece e a sua intenção. E no próximo sábado, dia 30, nós teremos na missa das 19 horas a celebração e também a coroação de Nossa Senhora, onde eu quero convidar você a participar deste momento. A próxima missa, de domingo, dia 31, da nossa novena, nós rezaremos por aqueles que são os nossos familiares que estão padecendo em sua saúde física, psíquica e espiritual. E se você conseguir trazer a pessoa para que ela venha aqui à comunidade, para que nós possamos rezar por ela, ficaremos muito agradecidos. Se não, você traz o nome em papel, ou possa até mesmo anotar aqui, para que nós possamos rezar e clamar para que essa pessoa ela alcance as graças de Deus. E no dia 4 é dia de Corpus Christi, já é daqui a alguns dias, e nós iremos confeccionar os nossos tapetes por volta das 5h30 da manhã, a celebração eucarística às 9h, e logo após a missa nós teremos uma deliciosa macarronada,
onde eu quero convidar você a participar conosco. Então ela tem um valor de R$30 antecipado e 38 dias, e crianças até 10 anos não pagam. Então eu espero por você. Eu quero convidar para que os aniversariantes possam vir aqui à frente. Eu sei que tem a Elisângela e também o Adolfo, que está celebrando, a Cida e o Valdir, a Elô e também o Luciano. Velho Lúcio. Ei, Glória, quanto? Na sexta? E também, olha só, louvado seja Deus. Então a gente vai fazer assim, ó, quem é casado fica desse lado. E quem é aniversário de vida fica desse lado. Olha só que graça, gente, esse casal jovem que está aqui à frente, eu celebrei ano passado o casamento deles. Fiquei tão feliz quando eu vi vocês, eu lembrei hoje de manhã do casamento. Glória a Deus. O senhor é aniversário de vida? Então fica para aquele lado, isso. Então eu convido a nós a ficarmos em pé e a rezarmos por estes irmãos. Aqueles que são casados, eu convido para que fiquem de mãos dadas. Ó Pai querido, volvei o seu olhar de amor e misericórdia sobre esses teus filhos, que estão celebrando o dom da vida. Também peço por esses que celebram o dom do matrimônio, para que possam sentir a sua presença, o seu amor. Derramai, Senhor Deus, a sua bênção e a sua graça sobre eles, por intercessão de Nossa Senhora e São José, que eles possam ser fortalecidos em sua vida e em sua caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Podem voltar para vossos assentos. Ele fez 70 de casado esses dias. Quem levou a imagem peregrina na última semana? Quem gostaria de levar nessa semana, por favor? E hoje, pode pegar aquela lá de trás? A capelinha que tem aqui atrás, tá? Tem uma capelinha. Então que nós possamos entregar também e rezarmos por esta família que hoje está levando. Rezou por nós e pelo Padre. Ô glória! Então agora vocês têm o dever e a obrigação de rezar por cada um de nós, hein? Glória a Deus! E eu tinha dito para as crianças que nós teríamos agora uma capelinha para as crianças. E eu vou entregar essa primeira capelinha para a Helena, está lá atrás, no colo da mãe dela. E ela é a nossa serva de Maria mais jovem, mais pequenininha. E ela é um milagre de uma novena da Desatadora dos Nós. Então agora nós teremos na celebração também a capelinha para as crianças. Então ela estará levando e estará rezando por nós. Então por essas famílias que recebem a imagem, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bem vivermos também neste momento. Entreguemos e rezemos a Maria pedindo a sua intercessão nesse dia também de Nossa Senhora Auxiliadora. Enquanto as nossas velas serão acesas, cantemos. Senhora minha, peço
como último rito, antes de nós terminarmos, nós com a igreja apagada e o Círio que nos acompanhou durante estes 50 dias, que desde o dia 4 de abril deste ano, que foi aceso na celebração da vigília da Páscoa, ele será apagado. Então que possamos vivenciar este momento. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passou no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los do dia a dia. Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, para que vosso templo refugiam constantemente, alimentados por vós que sois a luz eterna. Dai-nos ser velas acesas que dissipam as trevas do mundo e iluminam as dúvidas e incertezas do tempo presente. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido, eu agradeço a você que hoje veio celebrar conosco, a toda a equipe de liturgia, os nossos ministros, servos de Maria, também Regina na transmissão, comentarista, nossa Pascom, grupo de música, coroinhas, a corta, ao diácono, meu muito obrigado. Eu desejo uma semana abençoada na presença de Jesus. Afinal, domingo começa a semana com graça. Nós já estamos na graça de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Volvei, Senhor, o teu olhar de amor e misericórdia sobre estes teus filhos. Por intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.